Olá, amigos, companheiros dessa seara de luz. É com grande satisfação que aqui me encontro pelo convite da Uzi Franca de compartilhar e recordar das lições do Evangelho com todos vocês. É sempre bem-vinda essa oportunidade, porque posso aprimorar os meus conhecimentos e também vivenciar junto a vocês essa alegria de fazer parte desse trabalho. E o capítulo que nós iremos conversar, refletir um pouco durante esse tempo é do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item, o orgulho e a humildade. O que fala então para nós esse capítulo? Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornar de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai daquele que nos salva, recordar sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Aqui então, o que me faz refletir é sobre os ensinamentos do nosso Mestre, aquilo que se encontra no Novo Velho Testamento e o que nós também estudamos neste Evangelho. Será que todos esses ensinamentos encontram-se adormecidos nas obras ou se encontra ali na nossa memória e processamos no momento que precisamos usar de palavras bonitas? Será que esses ensinamentos já se tornaram práticas diárias em nossas vidas? Ou, na verdade, só se encontra ali para utilizarmos no instante que for cabível a cada um de nós? Será que na plateia que nos encontramos, no espetáculo da vida, estamos mais para contracenar como o Lázaro ou como o homem rico? E assim também nos faz lembrar dos nossos irmãos que muitas das vezes se encontram ali entre os semáforos, às vezes humilhando uma moeda, uma ajuda. E eu me pergunto, porque de certa forma essas atitudes desassossegam o meu interior. O que será que levou esses nossos irmãos a estarem nessa condição de uma vida totalmente desregrada, talvez, entregues à miséria,
tentando sustentar algo que se encontra levando-os à destruição. É importante pararmos para pensar. Será que os nossos irmãos necessitam só da moeda? Será que não podemos dedicar uns minutinhos para uma conversa, para instruir um caminho novo a cada um deles? Mostrar que existe luz, que Deus ama a todos nós e que ninguém vem a esse planeta para viver e se acomodar numa condição de miséria. Que temos outras oportunidades, que temos novos horizontes e que através dos ensinamentos que adquirimos, se formos realmente pôr em prática, nós abriremos um pouco mais o ambiente da casa espírita para receber esses nossos irmãos, para oferecer o passe, a água fluídica, o tratamento espiritual e ainda mais, talvez aquela palavra, aquele conselho, aquela leitura pode levar a esses irmãos ao despertar da consciência. Mas será que eles estão ali para obter algum furto na casa, para falar alguma palavra maldita, ou para fazer algum ato incorreto dentro da instituição? Se temos a fé, a crença inabalável, nada disso irá acontecer. Mas estaremos abrindo as portas aos nossos irmãos, a essa nova era desse mundo de transição. E André Luiz mesmo já nos disse no livro Nosso Lar que o despertar da consciência é uma ação maravilhosa para todos nós. Que possamos então ser essa ponte, ser esse elo para orientar os nossos irmãos perdidos muitas das vezes à nova vida, ao caminho do nosso Mestre Jesus. E continuando a leitura desse mesmo item, fala-se que o orgulho é o terrível adversário da humanidade e da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez de grande e sabedoria. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Como sentirás em dar-lhe a esmola?
mas apertar-lhe a mão, fraternalmente, jamais. Que dizes? Eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, ser igual a esse miserável esfarrapado? Vão tupia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada. Mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não fostes miserável e infeliz como ele? Que não pedistes esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório, perecível do teu espírito? Volte humildemente sobre ti mesmo, lance em fio os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Para mim, essa mensagem é o que aborda o sentimento da empatia. Talvez nós teremos condições de ter compaixão pelo outro a partir do momento que nós vivenciarmos a mesma dor. Mas se eu já tenho o conhecimento dessa doutrina e que eu faço jus a tudo que dela adquiri, eu não vou esperar passar pela mesma situação, porque eu sei que todos nós somos irmãos e que estamos aqui uns para segurar as mãos dos outros e juntos trilharmos a uma condição melhor de vida. Se eu penso na condição da humildade, da simplicidade, eu vou sempre tentar ajudar, de certa forma, mas sem julgar o porquê os nossos irmãos se encontram ali. O porquê que eles não mudam de vida, o porquê viver dessa forma. Mas se eu ofereço o melhor de mim a cada um deles, eu dou a oportunidade deles valorizar a si mesmo, acreditar mais em suas capacidades e buscar o caminho de regeneração. Tudo depende de nós, daquilo que você oferece ao seu semelhante. E muitas das vezes nós nos deparamos com campanhas, propagandas publicitárias, de obras assistenciais, em que visam somente a quantidade do trabalho, mas nós não temos conhecimento da qualidade que isso realmente está sendo oferecido. Falam-se em porcentagens de famílias assistidas, instituições, porcentagens de regiões que já foram, de certa forma, ajudadas. Mas, se eu utilizo esses canais somente para mostrar o quanto sou caridoso, o quanto sou humilde, será que realmente
estou fazendo uso desse sentimento de caridade? Ou estou aproveitando o momento para ostentar do meu orgulho? Porque Jesus nos disse: o que a mão esquerda dá, a direita não precisa de saber. Nós não precisamos de mostrar o trabalho, a obra. Basta realizá-la e guardá-la para a nossa bagagem quando fizermos o retorno à pátria espiritual. O que é bem-vindo para Deus é aquilo que é oculto, aquela conversinha que fica entre nós e o nosso Pai. Porque com certeza é um trabalho de amor ao nosso próximo. Um amor e um trabalho que não estaremos esperando recompensa e nem gratidão naquele momento. Mas um dia ela virá. E ainda mais, recordando a essa passagem do Evangelho, nós pensamos também que muitas das vezes temos sim o ato de julgar o nosso irmão. Mas todas as vezes que nos encontramos ali, nesse julgamento, esquecemos de olhar para os nossos defeitos também. Temos muito que espiar. Temos um passado desconhecido por nós, mas que já prejudicamos muitos irmãos ao longo dos processos reencarnatórios. E Jesus, então, naquela passagem em que muitos apedrejavam aquela mulher de vida irregular, o nosso Mestre nos deixou uma das maiores lições para a história da humanidade. Quem não tem defeito, atire a primeira pedra. Todos nós somos espíritos errantes. E ainda mais, nós conhecedores deste Consolador prometido, do Espírito da Verdade, seremos cobrados um pouquinho mais daquilo que fizermos ao nosso próximo. Por isso, é importante, a todo momento, aproveitar um instante para a prática das boas obras. Porque talvez aquele irmão caído, em vida desregrada, nesse despertar da consciência, dentro da nossa reforma íntima moral, pode retomar a sua consciência, reconhecer os seus erros e realizar um trabalho muito maior do que aquilo que estamos desenvolvendo. Porque aprendemos com todos esses trabalhadores das doutrinas que conhecemos, que é importante o conhecimento, mas muito mais esse conhecimento posto em ações, em atitudes. Tudo tem que haver uma ação,
porque Jesus ensinou e praticou. Kardec praticou. Chico Xavier praticou. Irmã Dulce praticou. Madre Teresa de Calcutá praticou. Eurípides praticou. Divaldo continua praticando. E nós? Como anda a nossa mala para o retorno à pátria espiritual? Estamos só utilizando esses ensinamentos para a beleza das palavras? Ou realmente estamos utilizando para as boas ações? Muitas das vezes, no ambiente de trabalho, temos o hábito de criticar. Mas seria muito mais significativo se, junto com a crítica, levarmos uma solução ou sugestão de melhora. Basta querer, basta usar de boas ações. As mãos sem obras não é nada. Não podemos esquecer dessa grande vertente para todos nós. Principalmente nós, conhecedores desta grande doutrina que faz tanta diferença para todos nós. E assim, continuando a leitura desse capítulo, ó, orgulhosos, que éreis, antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais abaixo que o último de vossos criados. Curvar, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Se deixarmos então um desses pequeninos, ou seja, aqueles que se encontram por aí, sem rumo, sem direção, sem lar certo, adentrar ao hospital das almas, que na verdade é o que intitula a casa espírita, que não possamos então nos perder no orgulho, na vaidade. Se algo ali for retirado, que possamos estar com o pensamento livre, aberto. Que tudo que é físico à terra pertence. A mudança, a transformação, a reforma íntima moral é de cada um de nós. Mas talvez precisa de alguém para direcionar ao caminho da verdade. Que sejamos sempre essa luz, com honestidade, com convicção e fé, que tudo também age a espiritualidade. A terra pode ser
totalmente improdutível. Mas, se receber o adubo certo, com certeza ali vai surgir grandes frutos. Que não possamos esquecer dos nossos filhos, daqueles que se encontram junto a nós, como companheiros da estrada no processo reencarnatório. Aqueles que se encontram um pouco estagnados, precisa de amor, cuidado, instrução, orientação. Precisa de alicerce, alguém que os sustenta para buscar o caminho da perfeição. E aqueles que se encontram já no caminho, direcionar, instruir, para que não fujam do seu propósito. Tudo isso é amor, é humildade, é carinho, é afeto. Tudo que um dia alguém será grato por nós. Que não podemos, de certa forma, usar de qualquer ato de caridade para ostentação do nosso orgulho, da nossa humildade, da nossa vaidade. E assim, gostaria então de deixar o meu abraço e já fechando essa reflexão, pedindo desculpa se utilizamos algumas palavras que não foram bem vistas ao olhar de vocês, pedindo perdão pela simplicidade dessa reflexão, mas acredito que, de certa forma, muito ganhamos para continuar firmes nesse trabalho como discípulos do nosso Mestre. Que não possamos esquecer que talvez já estava predestinado ou não, mas Jesus escolheu pessoas simples, com as suas fragilidades, em meio à multidão, para dar continuidade à sua mensagem e os seus ensinamentos. Não podemos ser orgulhosos e acharmos superiores aos nossos semelhantes. E assim, gostaria então de compartilhar também com vocês, como fechamento desse nosso estudo, alguns versos de nossa autoria. A caminho da evolução. Sou espírita? Quanto conhecimento já adquiri? Estou educando meus sentimentos? Quantos deles já possuí? Sigo na estrada da vida, a caminho da felicidade. Entre rosas e espinhos, busco sinceras amizades. Tento conhecer quem sou no meu obscuro interior. Convivendo com dores e sofrimentos, tento disciplinar meus atos e educar meus pensamentos. Sofro porque sou egoísta. Sofro porque sou orgulhosa. Sofro porque sinto ciúmes. Sofro porque ainda sou rancorosa. Mas dentre tantas imperfeições, percebo que estou melhorando. E a minha ignorância estou educando. E ainda me sinto feliz, porque sou centelha de luz e quero muito compreender Jesus. Sinto-me que já consigo fazer a caridade. Percebo
que já consegui ter um pouco de humildade. Ainda, todas essas imperfeições, aprendi a desprender dos tesouros terrenos neste mundo de ilusão e amontoar riquezas de virtude no meu coração. Ah, como é bom ser prudente, como é bom saber amar, como é bom ser pacífico e saber perdoar. Sigo nessa existência divina, errando e acertando em minhas escolhas. Sigo lamentando angústias e indiferenças, mas sigo alegre, sigo contente, sigo deixando fluir a pequenina simplicidade do meu coração. Sigo também contente, sigo amando a caminho da evolução. E assim me despeço. Um bom início de semestre a todos vocês. Que Jesus fortalece em nós a fé cada vez mais, em dias melhores. Um abraço bem apertado e até uma próxima oportunidade. Obrigada.